Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, sou presbítera aqui da IPI Hebron. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E vamos iniciar, então, o nosso culto aqui, chamada adoração, lendo aqui o que diz nos Salmos 84, de 1 a 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amém. Vamos então orar, pedir para que o Senhor esteja presente aqui nesse momento de culto e também o momento que nós podemos confessar a Deus os nossos pecados e pedir o perdão. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos. Quão bom, Senhor, é estarmos aqui prestando um culto ao Ti, Senhor. Que o Senhor adentre os nossos corações, que nós possamos nos esquecer daquilo que não te agrada, que nós possamos nos focar agora, Senhor, a estarmos prestando esse culto. Que o Senhor também esteja, Pai, abençoando as nossas vidas, que o Senhor esteja também purificando os nossos corações, lavando os nossos corações. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, todas as faltas que nós cometemos com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso pensar, que nós possamos nos lembrar dele agora, que nós possamos aprender com os erros e não cometê-los novamente, Senhor. Purifica os nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste momento agora nós iremos entoar um hino ao Senhor. Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás a segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim.
Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Amém, amém pelos hinos. Vamos agora ler aqui de forma responsiva o Salmo 147, de 1 a 12. Vou aguardar você abrir aí na sua casa o Salmo para que nós possamos ler juntos essa passagem muito bonita aqui que fala sobre louvor ao Senhor. Acharam? Vamos lá. Louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica ali bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso de força do cavalo, não se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Então que nesse momento, assim como nós louvamos ao Senhor com esse salmo, que você possa ir da sua casa também louvar o Senhor com alguns cânticos, que você possa abrir a tua boca e declarar o louvor ao Senhor. Amém? Vamos louvar a esse Deus, declarar que nós somos apaixonados por Ele. Obrigada, Senhor. Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Você morreu por mim naquela cruz, sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Você mudou o meu caminho e hoje eu te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou.
Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Vamos louvar a Deus? Você pode louvar aí da sua casa, que Ele continua sendo bom. Não importa, com ou sem pandemia, Ele continua sendo bom. Vamos lá? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém. Ele continua sendo bom. Você pode declarar isso mais uma vez? Vamos lá? Então vem comigo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Aleluia. E continuando o nosso culto, momento também muito importante, que é um momento de ofertório, de súplica e de agradecimento. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz aqui em 1 Pedro 5, de 6 a 7. Então, neste momento, você tem oportunidade de fazer transferência, Pix, de devolver um pouco do muito que o Senhor tem te dado. Eu sei que o Senhor tem te abençoado, que não tem te faltado nada, que você possa ter um compromisso com o Senhor de devolução, que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Então, deve estar passando aí na sua tela aí as contas das nossas igrejas, o Pix, que você possa aí focar em qual igreja você pertence para fazê-lo de forma adequada. Amém? E também é o momento de você aí, se você tem algum pedido ou uma bênção para contar, que você possa compartilhar com os irmãos, para que todos nós possamos orar e interceder por esse pedido, ou por essa bênção também, para agradecer ao Senhor. Amém?
E agora nós teremos o momento da palavra do Senhor, que você acalme o seu coração, que você possa, neste momento, aprender um pouco dessa mensagem que vai ser proferida aqui, depois de mim, que você realmente possa aprender e que você possa fazer com que ela seja praticada na sua vida. Amém? Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, os irmãos em casa também nesse culto de adoração, que também Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Nós estamos vivendo em nossa igreja agora um tempo de florescer. Foi o que o pastor Rodrigo falou a semana passada. Amanhã, em especial, nós percebemos esse florescimento, né? As crianças se movimentando, as crianças vindo aqui à frente, louvaram o Senhor. Várias crianças, nós percebemos esse reflorescer, então esse florescimento, uma beleza muito grande. Alegra muito o nosso coração ver as crianças louvando e bendizendo ao Senhor. É uma bênção muito grande. Não há palavras que possam expressar essa alegria de ver as crianças florescendo diante do Senhor, nosso Deus. Nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele fale conosco através da sua palavra, que Ele fale ao nosso coração, que Ele trabalhe com cada um de nós. Vamos orar. Pai, na Tua presença em oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, opere transformação, mudança, renovação no nosso coração, na nossa vida, no nosso relacionamento contigo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse ano, 2022, em dezembro, eu estarei completando 30 anos de ordenação ao ministério. 30 anos. Na ocasião, eu fui ordenado, junto com o reverendo José Arno Tossini, pelo pastor José Coelho Ferraz, lá na primeira igreja de Campinas. Foi um momento muito especial. Antes de ser ordenado pastor, eu já comecei a trabalhar, né, numa congregação, aliás, numa igreja, já nem era congregação, uma igreja, que é conhecida como Jardim Londres, que o nosso irmão presbítero, doutor Djalma, né, com a graça de Deus, iniciou essa congregação lá, que hoje é uma igreja. E hoje é IPI Betel. E na ocasião, quem cuidava da igreja, era o presbítero que dirigia os trabalhos lá, quando eu comecei a trabalhar na igreja, era o presbítero Odário, que já está com o Senhor. E naquela ocasião, ainda seminarista, ele me contou uma história, que até hoje me lembro dela. Ele falou que conheceu um homem muito consagrado a Deus, que se dedicava completamente ao Senhor, lia a Bíblia, orava, ajudava as pessoas, evangelizava. Homem muito dedicado. Esse homem começou a cuidar de uma criança que estava muito doente, muito doente. Cuidou dessa criança com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor, e essa criança se recuperou. Ela curou da sua enfermidade. Só que, sem perceber, ele levou aquela enfermidade para a própria filha dele. E a filha morreu. A filha dele morreu. E naquela época, o presbítero Odário falou o seguinte: depois que isso aconteceu, ele abandonou completamente a fé em Deus. Se voltou contra Deus, não queria mais servir a Deus, deu as costas para Deus, não queria mais saber de nada em relação ao Senhor. Muito triste. Quando ele me contou essa história, eu fiquei pensando, o que eu diria a esse homem? O que eu falaria a esse homem? Não consegui encontrar palavras. O sofrimento é algo muito difícil de entender, muito difícil de explicar. Quem está sofrendo e alguém se aproxima e tenta dizer para a pessoa o motivo da sua dor e do seu sofrimento, essas palavras podem ser interpretadas como extremamente ofensivas. Porque quem está sofrendo, essa pessoa sabe a intensidade da sua dor. Aquele homem abandonou a sua fé. Nesta semana, muitos irmãos têm acompanhado o que tem acontecido lá em Petrópolis. Mais de 150 pessoas perderam a vida com as enchentes.
vários relatos de pessoas sofrendo. Entre elas, ontem, eu vi uma declaração de um pai. O pai disse o seguinte: a minha vida acabou. Eu sou um morto-vivo. Porque os meus 3 filhos morreram. Os meus 3 filhos morreram. A minha vida acabou, a razão da minha vida acabou, os meus 3 filhos morreram. E eu fiquei pensando, e agora? Mas ele continuou a frase. Ele falou o seguinte: o que eu quero agora é a força que vem de Deus e o consolo do Espírito Santo. Quando eu li essa afirmação desse homem, eu fiquei pensando, como é possível perder os 3 filhos? Se algo semelhante acontecesse conosco, o que nós faríamos? Teríamos o procedimento daquele homem consagrado a Deus, que o presbítero Odário contou-me a história? Ou agiríamos como esse homem? A minha vida acabou, sou um morto-vivo, o que eu quero agora é o consolo de Deus, aliás, a força de Deus e o consolo do Espírito Santo. É uma situação delicada para cada um de nós. Pensar sobre isso é algo muito difícil para cada um de nós. Numa situação como essa, é importante compreendermos o que a Bíblia fala a respeito da fé. O que é a fé? Aquele homem que era tão consagrado a Deus, que servia tanto a Deus, quando sua filha perdeu a vida, abandonou a sua fé. O outro que perdeu 3 filhos, demonstrou no momento de profunda dor a sua fé. O que é a fé? O que é a fé? Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 3. Hebreus 11, de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são. No primeiro versículo, o autor de Hebreus afirma que a fé é uma visão de futuro. É uma expectativa de futuro. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O autor de Hebreus indicando que a fé é algo relacionado àquilo que a pessoa está considerando que vai acontecer. É a certeza que ela tem, que a expectativa que ela exerce numa determinada ação da sua vida, um determinado campo da sua vida, vai acontecer. Nesse sentido, as pessoas têm expectativas em relação ao futuro, sobre a igreja que nós estamos, sobre o trabalho que nós exercemos, sobre a nossa família. São expectativas que nós criamos em relação ao futuro. Há várias expectativas em relação ao futuro. Todos nós temos. A fé é uma característica normal do ser humano. Todas as pessoas têm expectativas, visões de futuro, algo que elas acreditam que vai acontecer. Só que a fé bíblica, a fé cristã, tem uma característica distinta, que ela se destaca em relação a esse tipo de fé. A fé cristã, relacionada à expectativa, uma visão do futuro, é uma fé alicerçada na Bíblia. A pessoa olha para o futuro pensando nas promessas que há na Bíblia, na palavra de Deus. Nesse sentido, há várias promessas na Bíblia para cada um de nós. Promessa relacionada à nossa família. Crê no Senhor Jesus
isto é, entregue a sua vida nas mãos de Jesus e será salvo, você e a sua família. Então, a promessa de Deus relacionada à nossa família. Uma promessa relacionada aos nossos filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Promessa de Deus para a vida dos nossos filhos. Promessa de Deus. Temos promessa de Deus na vida de relacionamento. A Bíblia fala no Provérbios 19, 14, né? Que o ouro, os bens, sua herança dos pais, mas a esposa prudente, herança do Senhor. Isto é uma promessa de Deus relacionada diretamente à nossa família, a expectativa que nós temos sobre os nossos relacionamentos familiares. Há promessas de Deus relacionadas à nossa profissão, nos desafios da nossa profissão. Às vezes nós ficamos em situações difíceis. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há várias promessas de Deus na sua palavra para cada um de nós. Quando nós pensamos em relação ao futuro, que expectativa que nós temos sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida pessoal? Qual a expectativa que nós temos? Todas elas, necessariamente, têm que estar alicerçadas na Bíblia, na palavra de Deus. Se não, podemos até dizer, segundo o contexto bíblico, que não é fé, é presunção. Quando a pessoa acredita que algo vai acontecer que não está baseado na Bíblia, ela está tendo uma presunção, uma expectativa vazia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para o futuro, para as promessas na palavra de Deus, aí nós temos a certeza das coisas que se esperam. A fé também envolve uma visão de Deus. O texto diz aqui, né, que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Deus nós não vemos. Deus é espírito. Então a fé envolve essa convicção de fatos que não se veem. Nossos olhos não estão vendo Deus. Não estamos tocando Deus. Nós acreditamos nele. Nesse sentido, nós compreendemos, como o próprio texto diz, que tudo foi criado pela palavra do Senhor. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em outros termos, né, o texto diz o seguinte, que a palavra de Deus deu origem a tudo aquilo que existe. A palavra de Deus deu origem à vida sobre a face da terra, a todo o universo. O poder da palavra do Senhor. E essa fé, que envolve convicção de fatos que não se veem, que é uma visão de Deus, envolve necessariamente, né, uma fé na existência de Deus. Deus de fato existe. Eu me lembro quando estava sendo examinado para ser pastor, um dos pastores fez essa pergunta: você acredita que Deus existe? Né? Falei, claro, né? Lógico. Mas na hora que o sofrimento bate na porta, muitas pessoas duvidam da existência de Deus. Aquele homem que nós comentamos, que abandonou tudo, depois que sua filha morreu, duas opções ele pode ter desenvolvido, duas ações necessárias, duas características. Ou ele começou a considerar que Deus é uma fantasia, que Deus é uma ilusão, ou ficou extremamente revoltado com Deus. Inclusive, nós podemos até afirmar que algumas pessoas que falam que Deus não existe, na realidade viriam dizer, estou revoltado com Deus, porque aconteceu coisas na minha vida que não deveriam ter acontecido. A fé envolve essa convicção que Deus existe, que todo o universo foi constituído por Deus, que não é possível explicar a existência da vida sobre a face da terra sem Deus, sem Deus. Dizer que a vida, que tudo que existe é fruto do acaso, tem mais
questões difíceis para explicar, ou para raciocinar, para analisar, do que afirmar que Deus existe. A existência de Deus é inquestionável. Deus existe. Só que o autor diz, né, que quando nós pensamos na existência de Deus, nós pensamos, Deus compreende algo extremamente poderoso. Quando pensamos que Deus existe, nós temos que considerar isso. Deus é poderoso, porque se Ele criou todo o universo, o poder dele é infinito. Não há nada que Ele não possa fazer. Que Deus é extremamente sábio. Em tudo que existe no universo, nós percebemos a sabedoria de Deus. Podemos perceber em tudo que Deus é justo. Entretanto, há algumas situações que podem apertar o nosso coração, quando a Bíblia fala que Deus é amor. Se Deus é amor, por que Deus permitiu um sofrimento tão grande como aquele que está acontecendo em Petrópolis? Tem um áudio de um pastor de uma igreja batista de Petrópolis. Foi colocado até no grupo do presbitério. O pastor começa a falar, pedindo oração, contando a situação da igreja, e de repente, no meio do áudio, ele começa a chorar, falando da situação difícil que está em Petrópolis, das pessoas que perderam a vida. E quando olhamos para aquela situação, pensamos, e o amor de Deus? Como Deus permitiu tanto sofrimento? Como é possível permitir tanto sofrimento? Aí pensamos também na questão da justiça. Quando se verifica, segundo algumas informações, que a Prefeitura de Petrópolis gastou mais dinheiro com propaganda e com as comemorações do Natal do que com a proteção daquela situação, evitar aquelas situações de risco. Quando se verifica que no primeiro dia daquela situação delicada, daquela enchente, aquela catástrofe, havia muitas pessoas ajudando. Depois foi diminuindo com o tempo. Como justifica agora levantar-se algumas situações de ajudar Petrópolis, como é comum, e nós sabemos como aconteceu em toda a história de situações semelhantes no Brasil, que as pessoas desviam os recursos que são enviados para lá. Isso é comum acontecer. Você fala, não é possível. Se Deus é justo, como Deus permite coisas tão erradas acontecerem? Quando se pensa na existência de Deus, na sua grandiosidade, no seu poder, no seu amor e na sua justiça, essa fé envolve essa convicção de, apesar de eu ter dificuldade de compreender ou de entender os motivos pelos quais Deus permite tanto sofrimento, tantas coisas erradas, mesmo assim, eu continuo confiando em Deus. Foi a afirmação daquele homem. Eu perdi tudo. Minha razão de vida acabou. Os meus 3 filhos morreram. Eu sou agora um morto-vivo. O que eu quero agora, dar as costas para Deus. Não, ele fala, o que eu quero agora é a força de Deus e o consolo do Espírito Santo. Nessa dor tão grande que eu estou passando, só Deus para me ajudar. Ele não levantou questionamentos sobre por que Deus permitiu tamanha situação difícil, tamanha dor, tanto sofrimento sobre a vida dele. Ele pode até questionar mais tarde. Entretanto, ele demonstra que ele precisa de Deus, que não consegue passar por uma situação tão difícil que ele está enfrentando sem Deus. É muito comum, meus irmãos, nós vemos pessoas, conhecemos pessoas, que abandonam a fé cristã por muito menos, por Deus não ter atendido um desejo, uma oração, algo que ela esperava, não quer mais saber de Deus. Fala que Deus falhou com ela, que Deus não existe, que não adiantou todo o esforço dela, que não adiantou as suas orações. Isso é muito comum acontecer, muito comum acontecer. Agora, expressões de fé, na qual a pessoa continua confiando em Deus, mesmo diante das dores mais intensas, são expressões de fé que indicam que a pessoa realmente compreendeu o que é a fé em Deus, o que é a fé no Senhor. Em Hebreus 11 diz o mais, no versículo 6, crê que Deus existe
e que Deus recompensa todos aqueles que buscam a Ele. A recompensa que esse homem está esperando não é a ressurreição dos seus filhos. A recompensa que esse homem está esperando de Deus é a força e o consolo do Espírito Santo para poder passar por esse momento tão difícil, tão delicado. Ele demonstrou uma fé em Deus que muitas pessoas não têm. E batem no peito dizendo que confiam em Deus, até que a situação difícil chega até a porta da sua casa. A Bíblia nos diz, aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 2, que é essa fé, que envolve uma visão do futuro, baseado na palavra de Deus. Uma esperança que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, em toda a sua existência. Que envolve também uma convicção de fatos que não se veem, que é crer de uma forma profunda no coração que Deus existe, que Deus governa o universo, que Deus responde às orações, que Deus ama, que Deus é justo, apesar de todas as coisas difíceis que acontecem. Esse tipo de fé, no versículo 2, diz o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Isto é, a fé se manifesta na ação. A fé não é uma emoção que a pessoa diz, eu tenho fé. Eu confio muito em Deus. Sabe, eu acredito tanto em Deus. Mas na hora que a dificuldade vem, a pessoa tem um outro comportamento. Esse comportamento vai demonstrar o quê? Que de fato essa fé em Deus não era verdadeira. Não era real, não era autêntica. Porque a fé em Deus, ela se manifesta na ação. Se manifesta na ação. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. A fé nos motiva. A fé nos mobiliza. A fé nos leva a agir. Quem não espera nada, quem não tem nenhuma esperança em relação ao futuro baseado na palavra de Deus, vive sem sentido, vive sem rumo. Não tem força para fazer nada. Se nós acreditamos na palavra de Deus, que afirma, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, nós vamos nos empenhar para fazer o quê? Orar pela nossa família e trazer constantemente a nossa família na presença de Deus. Se nós cremos de fato, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele, nós vamos ensinar os nossos filhos a estar na presença de Deus, estando na presença de Deus, nós individualmente também. Traremos os nossos filhos à casa do Senhor, ensinaremos nossos filhos a orarem, oraremos com eles também, leremos a palavra de Deus para eles, nós vamos nos empenhar porque nós acreditamos que essa promessa de Deus vai se cumprir em nossa vida, em nossa existência. A fé nos mobiliza a ação. Há muitas promessas de Deus na Bíblia relacionadas a essa atuação, a essa forma de agir. A Bíblia diz, entrega os teus dízimos à casa do Senhor, e a Bíblia diz que Deus abrirá as janelas do céu, derramando bênçãos sem medida em nossa vida. Quem tem fé em Deus faz isso, porque não tem dúvida que Deus vai abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, porque ela tem fé, ela acredita que essa promessa vai se cumprir. Quando a palavra de Deus nos diz que devemos fazer algo e aquilo vai acontecer, nós fazemos, porque cremos naquilo que o Senhor prometeu. A fé mobiliza a ação. A fé que envolve uma expectativa do futuro nos move a agir. Quem não tem certeza das coisas que se veem, quem não concebe a existência de Deus, vive praticamente dominado por concepções materialistas. Acha que tudo depende da sua força, tudo depende do seu esforço, tudo depende da sua dedicação. E Deus não é levado em consideração. E quando as coisas dão certo, ela bate no peito e fala, está vendo? Eu sou poderoso. Eu sou competente. O pastor Rodrigo estava comentando comigo um pouco antes de começar o culto sobre situações como essa que ele tem visto.
líderes religiosos, chegando às igrejas na qual lideram de helicóptero, entrando nas igrejas com carros importados, para demonstrar o seu poder. Que o púlpito, as cadeiras parecem tronos, em que a pessoa se assenta para reinar. Que nas faixas das igrejas aparece a foto do pastor da igreja. Ministério do pastor tal. E as pessoas ovacionam. As pessoas aplaudem. Elas gostam disso. A fé em Deus se manifesta na ação, se manifesta na convicção que é Deus que está no controle, que nós dependemos completamente de Deus. E a fé que se manifesta na ação nos leva a olhar para o futuro de uma forma diferente. A palavra de Deus aqui nos diz, em Hebreus 11:7, que essa fé no futuro envolve realmente essa força que vem da convicção das promessas de Deus. Diz assim, 11:7. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Estava com idade avançada, não tinha condições de ser mãe, e o texto diz que ela acreditou, não baseada na debilidade do seu corpo, mas na fidelidade daquele que fez a promessa, que é Deus. Confiança absoluta na promessa de Deus. E acredita que essas promessas irão se cumprir, mesmo que morra. Mesmo que morra. Quando a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Quando a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, essa promessa envolve a nossa família, mesmo que nós venhamos a morrer. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem obtido as promessas. Tem uma lista de pessoas que passaram por essa experiência. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa promessa vai se cumprir, mesmo que os meus olhos não veem. Porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez essa promessa é Deus. Então, essa é uma fé que leva à ação. E nós temos aqui exemplos na Bíblia desse tipo de fé. A partir do versículo 30, Hebreus 11, versículo 30. Uma lista de pessoas que pela fé realizaram ações poderosas diante de Deus. Diz assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Em outras palavras, pela fé, essas pessoas da fraqueza tiraram forças. Eu fico pensando muito naquela afirmação do homem que eu citei. Não sei o nome dele. Lá em Petrópolis. Sou um morto-vivo. Minha razão de vida acabou. O que eu quero agora é a força que vem de Deus e o consolo do Espírito Santo. Ele da fraqueza tirou forças que vêm de Deus. A fé faz isso. A fé faz isso. Só que a fé tem duas formas de se manifestar na ação. Uma delas realmente é agir.
para colocar em fuga exércitos estrangeiros, realizar prodígios e assim por diante. Mas também é um outro tipo de fé, que envolve suportar a dor. O texto continua aqui em Hebreus, no versículo 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em outras palavras, a fé dessas pessoas que não obtiveram as promessas opera em nossa vida também. Porque, às vezes, várias promessas de Deus em nossa vida, aparentemente, estão demorando para se cumprir. Aparentemente, talvez algumas podemos considerar que não se cumpriram, e nós ficamos assim angustiados. Entretanto, todas as promessas de Deus têm dele o sim. Deus não é como o homem, que promete as coisas e não cumpre. Todas as promessas de Deus são cumpridas, serão cumpridas. Deus nos convida, nesta manhã e também aos irmãos à noite, a fortalecermos a nossa fé em Deus. É tempo de florescer. Florescer a nossa fé, que é a certeza das coisas que se esperam, olhar para o futuro, baseado nas promessas de Deus. A convicção de fatos que não se veem, olhar para as circunstâncias da vida e perceber que Deus está no controle de tudo que está ocorrendo. Ter a convicção absoluta que mesmo que nós não vejamos o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida terrena, elas serão cumpridas na vida das pessoas que nós amamos. Essa é a promessa de Deus. Essas são as promessas de Deus. Eu me lembro de muitas pessoas em situações semelhantes. Os irmãos devem se lembrar também. Pessoas que já partiram, familiares nossos, com idade avançada, que sempre oraram pelos seus filhos, sempre clamaram a Deus por eles. Filhos que aparentemente não queriam saber de Deus. E essas pessoas partiram sem ver a conversão dos seus filhos. E com o tempo esses filhos se aproximaram do Senhor. O que aconteceu? O que ocorreu? Que a promessa de Deus se cumpriu. Mesmo elas não tendo visto as promessas do Senhor sendo realizadas na sua vida presente. Meus irmãos, Deus nos convida a desenvolvermos esse tipo de olhar. A olharmos para a nossa família e ver toda a nossa família na presença do Senhor, louvando e adorando a Deus. Deus nos convida a olhar para os nossos filhos, todos eles servindo ao Senhor. Deus nos convida a olhar para o nosso futuro, para o nosso trabalho, para as coisas que acontecem ao nosso redor, como promessas de Deus sendo realizadas, sendo cumpridas. Nós somos chamados pelo Senhor a vivermos na dimensão da eternidade, na dimensão da espiritualidade, na dimensão da fé. A fé da certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que Deus seja nos fortalecendo na nossa fé, que possamos florescer a nossa fé diante do Senhor. Amém? Oremos. Pai, na Tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fortaleça, Senhor, nossa fé cada vez mais em Ti. Que possamos cada vez mais olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e nos fortalecermos nele. Que possamos, Senhor, continuar firmes em Ti,
mesmo diante das dificuldades, das provações, mesmo diante das situações difíceis. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bênção de mensagem, né? O que é a fé? Muitas vezes a gente, como o pastor contou aqui, às vezes a gente se pergunta, né, se questiona, onde está Deus? Como posso ter fé nos momentos tão difíceis que muitas vezes possam surgir nas nossas vidas? E nós aprendemos aqui que a gente precisa ter força, que a gente precisa crer, sabendo que o Senhor cumpre as tuas promessas. Que bênção, que palavra maravilhosa. E chegando ao final do nosso culto, vamos para o envio, lá em Filipenses 2, de 13 a 15. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que você e eu possamos ser luzes, que nós possamos ser sal na terra, que nós possamos ser diferentes, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Vamos orar então, entregando a Deus a esse culto. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por esses momentos na tua presença. Nós te agradecemos pela sua palavra tão maravilhosa, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Que o Senhor esteja, Pai, visitando a cada lar, cada pessoa, cada irmão que está aqui, Senhor, presente nesse culto, escutando a Tua palavra, participando. Senhor, abençoa também, Senhor, todo dízimo e oferta que foi levantado. Abençoe os pedidos de oração. Esteja, Senhor, principalmente com aqueles que precisam de uma bênção especial na saúde. Visita, Senhor, esses servos. Esteja com eles, Senhor Jesus, abençoando as suas vidas, recuperando. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui e que o Senhor nos dê uma boa semana, uma semana na sua santa presença, na paz, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor cuide de cada um de nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana abençoada e que o Senhor esteja presente em todos os atos da sua vida. Amém? Até mais. Tchau, tchau. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém?